Olá, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje estamos dando continuidade no nosso estudo do livro dos médiuns. Antes de darmos início na nossa leitura de hoje, eu gostaria de convidar a todos para levarmos os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, agradecer a espiritualidade aqui presente que nos auxilia, nos acompanha e nos ajuda a compreender melhor os estudos que nos propomos a fazer. Então, com o coração cheio de gratidão, damos início ao nosso estudo de hoje. As nossas leituras serão do item 328 e 329. Referente às reuniões em geral. Item 328. A instrução espírita não compreende somente o ensino moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. Abrange a teoria dos fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a constatação do que é possível e do que não é, ou seja, a observação de tudo quanto possa fazer que a ciência se desenvolva. Seria errôneo acreditar que os fatos estejam limitados a fenômenos extraordinários, que os que tocam principalmente o sentido sejam os únicos dignos de atenção. Encontram-se a cada passo fatos importantes nas comunicações inteligentes, que as pessoas reunidas para o estudo não poderiam negligenciar. Esses fatos, que seriam impossível enumerar, surgem de numerosas circunstâncias fortuitas, embora menos gritantes. Não são de menor interesse para o observador, que neles encontra a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um novo princípio, que o leva a penetrar mais fundo nos mistérios do mundo invisível. Nisso há também filosofia. As reuniões de estudo são ainda de grande utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para os que desejam seriamente aperfeiçoar-se, e por isso mesmo não comparecem a elas com a tola presunção da infabilidade. Uma das grandes dificuldades da prática mediúnica, como já dissemos, encontra-se na obsessão e na fascinação. Eles poderiam, pois, iludir de muito boa fé quanto ao mérito das comunicações obtidas. Compreende-se que os espíritos enganadores... Compreende-se que os espíritos enganadores encontram caminho aberto quando lidam com a pessoa ignorante do assunto. É por isso que procuram afastar o médium de todo controle, chegando mesmo, quando é necessário, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que possa esclarecê-lo. Graças ao isolamento e à fascinação, podem facilmente levá-lo a aceitar tudo o que quiserem. Nunca repetiríamos demasiado. Aí está não somente uma dificuldade, mas um perigo. Sim, podemos dizê-lo, um verdadeiro perigo. Um único meio de escapar a ele é submeter-se o médium ao controle de pessoas desinteressadas e bondosas que, julgando as comunicações com frieza e imparcialidade, possam abrir os olhos e levá-lo a perceber o que não pôde ver por si mesmo. Ora, todo médium que teme esse julgamento já se encontra no caminho da obsessão. Aquele que pensa que a luz só foi feita para ele já está completamente subjugado. Se leva a mal as observações e as repele, irrita-se com elas, não há dúvida quanto à natureza má do espírito que o assiste. Já dissemos que o médium pode carecer dos conhecimentos necessários para compreender os erros, mas pode se deixar enganar pelas palavras bonitas e pela linguagem pretensiosa.
deixando-se seduzir pelos sofismas. Tudo isso na maior boa-fé. Eis porque, na falta das suas próprias luzes, deve modestamente recorrer às luzes dos outros, segundo os ditados populares de que 4 olhos veem melhor do que 2 e que ninguém é um bom juiz em causa própria. É desse ponto de vista que as reuniões são de grande utilidade para o médium, se ele for bastante sensato para ouvir os conselhos, porque nelas se encontram pessoas mais esclarecidas do que ele, capazes de perceber os matizes frequentemente muito delicados, pelos quais o espírito releva a sua inferioridade, revela. Todo médium que sinceramente não queira se transformar em um instrumento da mentira deve procurar. Todo médium que sinceramente não queira se transformar em instrumento da mentira deve procurar produzir nas reuniões sérias, levando para elas o que tiver obtido em particular. Deve aceitar com reconhecimento e até mesmo solicitar o exame crítico das comunicações. Se estiver assediado por espíritos enganadores, será esse o meio mais seguro de se livrar deles, provando-lhes que não o podem enganar. Aliás, o médium que se irrita com a crítica, tanto menos razão tem para isso, quanto o seu amor próprio não está envolvido no assunto. Pois se o que escreve não é dele, ao ler a má comunicação, a sua responsabilidade é semelhante à de quem lesse os versos de um mau poeta. Insistimos nesse ponto porque, se é ele um tropeço para os médiuns, também é para as reuniões, que não devem confiar levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de qualquer médium obsedado ou fascinado lhe seria mais prejudicial do que o último. Elas não devem aceitá-lo. Julgamos já haver desenvolvido o suficiente para mostrar-lhes que não podem enganar-se quanto às características da obsessão. Se o médium não for capaz de reconhecê-la por si mesmo, uma das mais evidentes é, sem dúvida, a pretensão de estar sozinho com a razão, contra todos os demais. Os médiuns obsedados não querem reconhecer a sua situação, assemelham-se a esses doentes que se iludem quanto à saúde, perdendo-se por não se submeterem ao regime necessário. Esse trecho, esses 2 pontos, eles são extremamente importantes para nós médiuns. Desculpa, eu vou falando aqui com vocês, eu vou arrumando minha câmera que mexeu todinha, saiu toda fora do lugar. Mas vamos lá. Esse trecho, ele é de suma importância. Porque muitas vezes, dentro das casas espíritas, no decorrer do tempo, cria-se a confiança em determinados médiuns. E não que eles não mereçam essa confiança, não é isso. A questão deste ponto é que todos nós somos falhos. E todos nós temos que, todos nós médiuns, temos que ter o nosso critério, os nossos trabalhos, passado por um exame criterioso. Porque essa também é uma forma de proteger a nós médiuns. Nós não podemos estar realizando um trabalho dentro da casa espírita e ficarmos à mercê de obsessores. E quem, além dos nossos pares dentro da casa espírita, para nos auxiliar com isso, né? Por isso há que haver um trabalho conjunto, né, entre pessoas que possam observar o trabalho dos médiuns e chamar a atenção caso haja ali algum contrassenso, algo que não esteja dentro do que é esperado. Por quê? Precisamos, né, dessa avaliação constante. Porque, vou dar aqui um exemplo. Eu tenho a comunicação com X espírito, constantemente. E ali tem uma troca, tem um trabalho sendo desenvolvido. E em algum momento, por algum deslize, entra um obsessor e vai me pegando nos meus pontos fracos, no ego, na vaidade, no orgulho, e
se eu não tenho alguém que olha e fala assim, isso não tá certo. Olha, observe estes pontos e tá vendo que essa comunicação não faz sentido, não é produtiva, não esclarece, não incita ao crescimento, ao contrário, né? Eu tenho que parar e observar. Mas se eu não tiver quem o faça por mim, como que eu, que já estou passando pela obsessão, fascinação, vou ter forças e capacidade de compreender o que está acontecendo ali? Então, é necessário. Nós, médiums, precisamos, porque isso é um apoio. Esse é o suporte do nosso trabalho para que ele seja realmente bem feito, para que ele seja fiel àquilo que pregamos. Então, há necessidade, dentro das casas espíritas, de ter, sim, não é vigilância, é cuidado. É cuidado para que espíritos não tragam comunicações sem fundamento, sem base, para que médiums não sejam expostos a obsessões, fascinações desnecessárias, e para o bom andamento dos trabalhos dentro de uma casa espírita, isso se faz necessário. É importante que tenhamos este acompanhamento e que, como médiums, também tenhamos a clareza de que nós somos falhos. E sim, precisamos deste auxílio. Fico muito grata por mais essa oportunidade abençoada de estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais tarde.